Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você mais uma vez diante da palavra de Deus e nos servindo da liberação, da revelação da sua palavra para então interagirmos. Eu conversei com vocês ontem sobre o Salmo 40, no seu início. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então eu quero continuar sobre esse assunto. Ontem compartilhei sobre o privilégio de poder confiar, de esperar no Senhor. Só espera quem confia, só espera quem acredita, só espera quem tem fé. E uma pessoa conversando, falando sobre o ato de esperar no Senhor, diz que na verdade não é apenas aguardar, ficar parado, não. Na verdade, a boa tradução não é nem esperar no sentido de ficar parado, assim, mas é esperançar, é agir enquanto espera, é motivar o coração enquanto espera. Como você espera uma resposta de Deus? Você ora, você clama e você esquece aquele assunto? Ou você faz o que a palavra diz, velando na oração com ação de graças? Você ora, você coloca diante de Deus, você confia, mas você vela na oração, cuida, não esquece daquilo, velando em ação ou com ação de graça, já agradecendo porque o Senhor já ouviu, porque o Senhor já sabia antes de você falar, segundo a Escritura, mas você teve a oportunidade pelo relacionamento de falar com Ele, e falando com Ele, o seu coração está cheio, resolvido na questão da fé, e você está com todo o seu coração ligado naquilo, porque sabe que vai haver a manifestação do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu e você temos que ser como Davi, que um dia quis sair com o exército para guerrear contra o inimigo, e ele estava com o exército entre amoreiras, e o Senhor disse, só saia daqui quando a copa da amoreira balançar. E a Bíblia diz que o Davi ficou ansioso por aquilo, esperando que a copa da amoreira se balançasse, porque ele sabia que não deveria se precipitar, porque aquilo é uma orientação divina. E a Bíblia diz que em algum momento houve um estrondo sobre a copa das amoreiras, e como um estrondo de um exército de Deus, e ele saiu à batalha e a vitória foi clara e certa. Por quê? Porque ele aguardou o momento de Deus, ele aguardou o momento da liberação do Senhor. Mas por quê? Porque ele havia orado, havia colocado diante do Senhor, estava velando naquilo que tinha orado, totalmente alerta, totalmente atento. Eu e você precisamos agir assim também. Esperei com paciência, com perseverança, com calma, com resoluto de que vai haver uma manifestação. Mas eu quero agora pontuar a você uma coisa importante desse versículo. Esperei com paciência no Senhor. Não é pelo Senhor, é no Senhor. E essa expressão é totalmente significativa, porque no fala intro, dentro, relacionando-se. Esperei com paciência, com perseverança no Senhor. Ou seja, enquanto esperei com paciência, com calma, com perseverança, eu estava no Senhor. Por conta de uma postura espiritual, Deus trará respostas a alguém que estiver se relacionando com Ele, ligado nele. Isso fala de intro, dentro, envolvido, envolvimento. Esperei com paciência no Senhor. Acontecem muitos casos de pessoas que estão resolvidos na fé em um momento da sua vida, e elas clamam ao Senhor de todo o coração. Elas clamam ao Senhor, elas estão com muita esperança no coração, muita certeza, elas estão calmas, elas estão perseverantes. Mas por conta de não perceberem a resposta de Deus, não entenderem que Deus já está agindo, e essa é uma das maiores verdades do nosso relacionamento com Deus,
Repito um pouquinho o que falei ontem. A ausência de percepção da atuação de Deus não manifesta a verdade de que Ele não esteja agindo. O Senhor está agindo sempre, mas tal qual seja a nossa postura espiritual, o nosso coração, nós podemos ter dificuldades para ver, sentir, entender que Ele está agindo. E eu posso declarar com a Bíblia aqui: Deus sempre está agindo em relação a tudo. O movimento do Senhor é ininterrupto. O fato de você não ver aquilo que você pediu, orou, clama, resolvido, não quer dizer que Ele não esteja resolvendo. O detalhe, como no caso da febre que eu dei o exemplo ontem, ela se manifesta por uma infecção. E como eu disse ontem, nem sempre o real problema é aquele que a gente vê. O que a gente vê, na maioria das vezes, é uma consequência do real problema. E esse problema que a gente vê, que é secundário, ele só se resolverá quando o real problema for resolvido. E aí, como se dizia, entre aspas, que mora o problema, o perigo. Porque às vezes estamos orando por algo que não é o problema, é a consequência do problema. Mas a gente tem a expectativa que Deus resolva o que nós estamos orando, que não é o verdadeiro problema, e sim a consequência do real problema. Mas aonde Deus vai atuar? Deus vai atuar na raiz, na verdadeira origem do problema. E talvez aquilo que você tenha colocado diante de Deus como o seu problema que você enxerga não seja, e Deus já está resolvendo ou já resolveu o verdadeiro problema. Só que a manifestação da sua consequência continua ativa. Por quê? Porque você não considera a resolução de Deus. Vou te dar um exemplo bíblico, que de quando em vez eu falo. Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Qual é o problema aqui nesse texto? O problema que nos aflige são as aflições? A resposta é não. O problema real é quem causa as aflições. E Jesus disse: eu venci o causador das aflições. Quem é? O mundo. Então, o que precisa ser vencido? As aflições? Não. O mundo. A raiz do problema está no mundo, ou no mundanismo, ou na prática de atos que são contrários à vontade de Deus. Então, a gente ora e fala com Deus daquilo que a gente sente. Mas o que a gente sente, na maioria das vezes, não é o verdadeiro problema que precisa de solução. Você pode compreender isso? Então, quando eu espero com paciência no Senhor, eu não só oro, mas a minha postura espiritual é a mesma para orar e para aguardar a solução de Deus. E também, não só para receber a resolução daquilo que orei, a resposta, mas também para compreender o verdadeiro problema, que pode ser não um mal-estar, uma dor no peito, algo doendo a cabeça, algo inexplicável acontecendo. Isso está sendo causado por alguma coisa. Como um problema que você tem durante o dia e não resolve, e você não consegue dormir à noite. O problema não é insônia. O problema é aquele assunto não resolvido que vai se perpetuando, e a manifestação da insônia pode se tornar crônica em alguns casos por conta de um assunto não resolvido. E quando alguém ora: Senhor, me cura da insônia,
o Senhor vai então curar lá a causa daquilo que é o verdadeiro problema que ocasionou a insônia. Você está compreendendo? Penso que sim. Eu também estou tentando compreender. Então, quando eu oro e peço ao Senhor, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. O Senhor vai te ajudar nisso, que é a consequência daquilo. Então, aonde Ele vai trabalhar? Naquilo. E às vezes a solução de um problema que nos é aparente está encobertado por uma má ação, por uma resposta errada, por um sentimento equivocado que tivemos, que vai precisar de pedido de perdão, de liberação de perdão, para se resolver coisas no campo humano, material, físico, mas também espiritual. Quem sabe esse choro por conta de alguém da família não seja o verdadeiro problema. Esse filho rebelde, esse esposo não atencioso, essa esposa não correspondente aos anseios, não é esse o problema. O problema está na origem que causou tudo isso. E quando eu espero com paciência no Senhor, o Senhor vai trabalhar isso. E me permita dizer uma expressão que me vem à mente agora, entre aspas. Ele vai cavar fundo, cavucar fundo. Ele vai desterrar aquilo que muitas pessoas sepultaram para tratar daquilo. Quem sabe você ainda não compreendeu isso? Quem sabe Deus está usando a minha fala agora, a minha boca, para falar com você o que Ele sempre quis dizer, que o seu problema não é aquele que você atribui a alguém da sua casa, do seu trabalho, do convívio na igreja. O verdadeiro problema não é nada disso. Isso é a consequência do verdadeiro problema que você precisa sim se colocar diante de Deus, se quebrantar para viver o novo do Senhor. E uma grande revelação de Deus, uma grande revolução de Deus na sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa esperar com paciência no Senhor. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.